Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda ao Vamos Conversar. Esse é um espaço de conhecimento, reflexão e aprendizagem, porque a gente acredita que conversando a gente se entende. E hoje a gente vai falar sobre etarismo, que é o conjunto de estereótipos, preconceitos e discriminações direcionados à pessoa com base na idade. E para falar sobre esse assunto, tenho aqui 3 convidados muito especiais. A Lara Milon, que é advogada pública, obrigada pela presença. Obrigada a você. O Robson Alexandre de Moraes, que é orientador pedagógico da EMF Maria Pavanati Fávaro e que atua também na educação de jovens e adultos. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Elia. E a professora e psicóloga Vanessa Rodrigues, que é professora de pós-graduação na disciplina Felicidade na Unicamp. Muito obrigada, Vanessa. Prazer é meu. E eu queria começar aqui esse primeiro bloco pedindo para que vocês falassem um pouquinho sobre vocês. Quem são cada um de vocês? Quem é você, Lara? Bom, eu sou professora, antes de ser advogada. Professora é sempre o que toca mais o coração, né? Sou professora, advogada há cerca de 25 anos, sempre na área do direito público. Então, essa área dos crimes é uma área muito afeta a minha atuação. Hoje eu trabalho dentro de uma prefeitura, assessorando um prefeito. Então, essas questões que envolvem a coletividade, as políticas públicas, são as questões que atualmente eu mais trabalho. E sou mestre em Direito Político. E esse mestrado eu acho que abriu portas para entender melhor como que a gente tira o direito de uma prateleira e aplica na sociedade. É um pouquinho de mim. E você, Vanessa? Eu também sou professora, acho que nós estamos aqui numa mesa de professoras, né? Também sou professora da disciplina Felicidade. Atuo há vários anos como militante mesmo no combate à violência dentro das escolas. O ano passado eu fiz um filme que estreou em Campinas, chamado Perto Demais, um filme documentário com distribuição gratuita para as escolas, né? E que seja uma ferramenta de instrumento para professores na prevenção de violências, né? E, além disso, faço palestras por todo o país de saúde mental, felicidade e comportamento. Tudo bem. E você, Robson? Conta pra gente. Mais um professor para conta, né? Professora. Pois é, eu sou professor de História, que é a minha primeira formação, mas eu chego aqui em Campinas como orientador pedagógico, né? Minha segunda formação é Pedagogia. Atuo na rede municipal desde 2010, estou na Maria Pavanati desde 2015. E lá, como orientador pedagógico, cuido do 7º ano ao 9º do ensino fundamental e das turmas de educação de jovens e adultos da EJA, onde nós temos lá cidadãos e cidadãs a partir dos 15 anos de idade. Eu tenho alunos hoje aí na casa dos 75 anos que convivem com adolescentes, não é? Além disso, já que nós vamos falar de etarismo, né? Eu sou voluntário no Movimento Escoteiro, sou conselheiro nacional da entidade, né, Escoteiros do Brasil, e trabalho com a formação dos adultos voluntários que trabalham com jovens, onde a gente também tem uma discussão sobre etarismo bem interessante, sabe? Porque nós temos aquela ideia dos escoteiros mais jovenzinhos, né? Mas o suporte do adulto no movimento escoteiro é fundamental. Então eu estou envolvido com educação formal e educação não formal também. Muito bom, excelente. Legal. E a gente vai falar de etarismo e não dá para a gente deixar de mencionar um exemplo recente, né, que tomou conta das redes sociais, que foi o caso de 3 estudantes universitárias que debocharam de uma colega que também estava iniciando a faculdade, tinha 45 anos, querendo dizer que ali não era o lugar dela. Por que vocês acham, na opinião de cada um de vocês, que nós vivemos numa sociedade que pensa que uma mulher de 45 anos não pode começar uma faculdade? Eu acho que a gente podia começar também dizendo que a gênese, né, de toda essa violência, ela tem a mãe, que é o preconceito. Então, essa gênese do preconceito, ela vai atuar em várias vertentes, né? Uma delas agora, que nós vamos discutir aqui, é o etarismo. E o preconceito é uma ignorância.
Então, é uma ignorância cultural, inclusive, né? Porque é uma sociedade que aprende, né, há décadas que existe um período, né, em que nós somos produtivos e depois disso existe uma norma, né, que avós têm que estar em casas, cuidando de pessoas mais velhas estão fora do mercado de trabalho, algumas profissões não se encaixam mais, essa roupa não serve para essa idade. Então, é uma construção social em que foi sendo validada, inclusive pela sociedade. Então, essa é uma discussão importante da gente dizer aqui, porque esse movimento ele também é validado pelas pessoas, né? Quando existe uma repercussão e a gente vem à tona tudo isso, essa discussão ela é muito importante justamente para a gente interromper esse movimento que valida esses comportamentos que trazem muito sofrimento, né? E, além de tudo, causam um imenso retrocesso, né? Nas conquistas, inclusive das mulheres. Sim. Importante também, eu acho que a gente poderia colocar que quando a gente fala do etarismo, a gente não pode ter somente o olhar individual, né, daquela situação. Então, o etarismo vem do quê? Da faixa, né? De um espectro. Então, esse espectro ele pode ser tanto do mais velho para o mais novo também. Aí, a gente pode trazer um pouquinho para a nossa área de educação, de nós três. Por que meninas tão jovens têm um olhar tão retrógrado e têm um pensamento tão chocante com relação às pessoas mais velhas? Será que elas também não foram olhadas pelos mais velhos como incapazes de desenvolver alguma tarefa? Será que no processo de educação dessas jovens, e aí a gente chama a responsabilidade para toda a sociedade, essas jovens também, desde lá da infância, não foram tratadas como incapacitadas de fazer coisa A, coisa B ou coisa C, então aprenderam esse olhar incapacitante sobre o outro? Eu proporia essa reflexão também, né? Acho que mais além que isso, Lara, mais além disso, aí vou evocar a parte do Robson historiador. A humanidade passou aí por milhares de anos com uma sabedoria, né, com um locus sapiente focado no mais velho. Então, a sapiência estava com os mais velhos. Nós, né, alocarmos lá atrás, nos primórdios civilizatórios, o saber do mais velho é aquele que, inclusive, dá conta de todo o processo. É nele que reside a técnica, nele que residem as tradições, né? Eu aprendi o uso das ferramentas com meu avô e com meu pai, né? E tenho certeza que vocês aprenderam uma série de receitas com os mais velhos. Havia isso, a herança do caderno, né? A herança dos materiais, das ferramentas. E mesmo com essa questão das divisões de trabalho, nós tivemos por muito e muito tempo, a nossa sociedade ela é assentada nesse tipo, né, nesse padrão. É um padrão ruim, um padrão patriarcal, um padrão hierarquizado socialmente, culturalmente, na figura do homem, exatamente, verticalizado. Mas, muito rapidamente, do pós-guerra para cá, né? Então, nós temos aí na casa dos últimos 70 anos, uma rápida inversão. E o que são 70 anos na história da civilização, né? Onde aquele que detinha toda a sapiência, hoje é o cara que pergunta para o mais novo e que botão que ele aperta do celular, que aplicativo ele utiliza. E nessa inversão muito rápida, reside um terreno muito fértil para os preconceitos, né? Porque, afinal de contas, como assim você não sabe? Mas eu vou fazer um recorte que eu acho importante, tocar exatamente no que você disse. Sim, os mais velhos têm uma dificuldade com a tecnologia, mas em outros aspectos, o grande saber continua. Então, é um equívoco achar que essa geração mais nova sabe mais, né? É um equívoco. Nós precisamos nos atualizar, vamos fazer assim, fazer o nosso download aí, atualizar a nossa versão para o tecnológico, que para eles é inato, né? Vem à tona. Mas, né, essa formação da consciência inexiste nessa camada mais jovem. Sim. E não tem também, eu acho que, especialmente para os mais jovens, acho que a gente vive hoje num contexto social de aparência.
né? Então, a gente tem um modelo a ser seguido, né? A gente está na era das redes sociais, nós, mulheres, ainda temos uma pressão estética muito grande. Eu acho que não é por acaso que aconteceu entre mulheres, né? Porque a gente não tem direito a envelhecer. As mulheres não podem ter cabelo branco. As mulheres não podem mostrar suas rugas. Exato. Então, eu acho que, na verdade, por conta dessa história da aparência, se perdeu também um pouco a admiração pelos saberes. Eu acho que hoje a aparência, em alguns momentos, como nesse caso, talvez, ela é mais importante do que aquilo que você sabe. Dentro da ciência da felicidade, interrompi a Lara, existe um estudo sobre as ciências do caráter. E a gente trabalha no desenvolvimento de jovens e crianças no resgate das virtudes e valores humanos, né? O que é tão importante. Então, assim, a consciência dos valores me impede de fazer isso com alguém, independente da sua idade. Né? Então, esse déficit que ele foi substituído pela imagem, pelo aparecer e não ser, né? As pessoas querem, né, aparentar alguma coisa. Ele vai empobrecendo as nossas virtudes, porque a vida editada, ela é muito rápida, né? Você põe tudo isso, amanhã não serve mais. E quando você trabalha na construção de quem você é, ainda que jovem, né? Você já vai construindo e vai ganhando ali a sua autonomia, a sua identidade, a sua personalidade e o conjunto de valores que te faz. Essa consciência, ela é muito valiosa na hora de decidir, né? Na hora de opinar. Ali todo mundo está fazendo, mas eu não faço, eu não quero, eu acho errado. E ainda levanta a mão e fala, pessoal, isso está errado. Então, isso é importante a gente lembrar também. O derretimento de valores, né, na sociedade do agora, né, do instantâneo. Eu me lembro você comentou sobre o jornalismo, né, há pouco tempo atrás, uma profissão aí que, de certa forma, vem sofrendo, né, transformações também muito recentes. Eu me lembro... Só para contextualizar, nós falamos dos bastidores, falamos sobre jornalismo. Verdade, e eu me lembro de uma propaganda, salvo engano, do jornal O Globo, que foi veiculada pela TV já faz um tempo, onde era uma pessoa folheando um livro de história e ia passando as páginas bem devagarzinho. Aí quando ele chegava na história contemporânea, era um negócio bem rápido, você não conseguia ver folha por folha, né? Então isso que a Vanessa fala é muito importante no sentido em que esse derretimento de valores, sobretudo, né, nesse mundo contemporâneo, acho que do século XIX para cá, a gente tem visto isso de uma forma um pouco mais acelerada, faz com que muitas vezes o parecer se sobreponha ao ser. Exatamente. Né? E é interessante porque tanto, né, lá na escola, a Pavanaty é uma escola que participa de um projeto que começou com o GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas de Educação Moral na Unicamp, mas que depois seguiu com pernas próprias da escola, que nós chamamos de Viva Ética, onde os alunos, desde o primeiro ano do ensino fundamental até a educação de jovens e adultos, realizam uma série de atividades voltadas para o clima escolar. Então, nós elegemos, inclusive, valores da escola e perseguimos esses valores, né? Justiça, respeito, responsabilidade e convivência democrática. E quando falamos nesses valores, quando a fala da Vanessa aponta muito para isso. Na educação de jovens e adultos, por exemplo, é uma situação bastante complicada essa convivência de diferentes faixas etárias. Mas nós tentamos tirar o melhor possível justamente nessa troca, né, de experiências, porque é impossível esses valores coexistirem sem essa convivência, a justiça, o respeito e a responsabilidade, né? Agora também não nos esqueçamos, né? O veículo através do qual toda essa situação foi gerada, o quanto empodera a opinião sobre os fatos, né? A mensagem é o meio, né? A mensagem. Precisamos fazer um intervalinho aqui. A gente já volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Primeira nota. Iniciação musical com talento à mostra.
Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. De volta com o Vamos Conversar, eu quero começar esse bloco, porque a gente estava falando, né, inclusive aqui dos meios, né, que as redes sociais trazem também uma sensação de empoderamento e às vezes também de que pode tudo, né, que não tem, que é uma terra sem lei, que você pode fazer o que quiser e não é bem assim, né? Nesse caso especificamente, pode inclusive haver crimes, né, Lara? Explica pra gente. Sim, nesse caso podem haver crimes. A internet não é um mundo sem lei, apesar de parecer. Exatamente. Nesse caso, especialmente, acredito que a gente pode falar de 3 crimes, mas eu quero fazer um recorte em um deles, que eu acho que é o mais importante, mais relevante nessa história toda, que é o da violência psicológica. Como que esse crime ele veio parar no nosso Código Penal? Ele veio de um recorte lá da Lei Maria da Penha. No artigo 7º da Lei Maria da Penha, ele descreve quais são os tipos de violência. E o legislador previu lá a violência psicológica como sendo um tipo de violência contra a mulher. No entanto, ele só conceituou ali naquele momento. E na prática, e a gente aí na prática da advocacia criminal, inclusive foi vendo que isso foi engolido. Só se percebia que a mulher sofria uma violência se ela apanhasse ou se ela morresse. Então, para solucionar esse defeito, né, essa lacuna, se criou um outro crime separado no Código Penal a partir de 2021. Mas qual foi a parte boa? E aí eu vou colocar luzes de neon, como eu faço lá para os alunos em sala de aula. A parte boa é que, ao retirar do Código Penal, a vítima mulher fica sendo protegida, mas o crime não precisa ser um crime praticado no ambiente doméstico e nem por um seu companheiro ou um seu convivente. Enfim, esse passa a ser um crime comum, que protege a intimidade e a liberdade pessoal da mulher. Mais do que os crimes contra a honra, mais do que a difamação, mais do que a injúria, que protegem a honra, esse crime ele protege a liberdade. E nós, como mulheres, nesse ambiente em que vivemos, especialmente, ouso dizer, aí na última década, me parece que veio sendo mais difícil ser mulher na última década, né? Acho que os reprimidos contra mulheres aí das gerações anteriores se liberaram na última década. Então, esse crime da violência psicológica, ele é um crime que tem uma pena que pode chegar até 2 anos. E Do Código Civil. Do Código Penal. Todos os crimes estão no Código Penal. Ele pode chegar até 2 anos. E a outra coisa muito boa é que este crime, ele não depende de representação. Então, a partir do momento que a vítima se dirigiu até uma delegacia de polícia e registrou esse crime, a partir dali, quem é o titular, quem manda nessa ação é o Ministério Público. Então, também a gente sai daquela zona de perigo da mulher vitimada depois não ter forças em razão da vergonha, do constrangimento, da humilhação de continuar com a ação. Esse crime da violência psicológica, ele independe disso. Nesse caso das estudantes, eu até procurei, mas eu não vi se a Patrícia, a vítima, fez um boletim de ocorrência. Mas se ela fez, essas 3 estudantes serão processadas, independente da vontade da Patrícia. E eu acho importante você dizer isso sobre violência psicológica não aparece, né? As pessoas imaginam mesmo, né, que a violência contra a mulher ela só é física, assim, porque a violência psicológica ela vem camuflada. Eu já dei palestras para um grupo de mulheres que sofriam abuso e o companheiro dizia assim: eu vou procurar um emprego, eu tô fora do mercado. Mas você não passa. Você não tem condições, você é burra, né? Você tá fora, né? Há muito tempo. Então, e a pessoa não sabe que isso é uma violência. Mas você não consegue. Aí eu quero procurar. Mas você não tem boa aparência. Isso vai
introjetando dentro da mulher, e o estrago, eu vou falar para vocês, ele dura anos, se não uma vida inteira de feridas. E eu ia justamente aproveitar que a gente estava falando dos crimes, dos danos, para falar um pouco sobre isso que você trouxe, que é a autoestima. O quanto que esse tipo de situação que ela passou mexe com a autoestima. E na contramão, eu queria perguntar para o Robson, porque eu imagino que ele veja isso, o quanto que, por exemplo, né, uma pessoa que demorou para poder ter a oportunidade de estudar, o quanto que voltar a estudar, por exemplo, melhora a autoestima das pessoas, de ocuparem esse espaço. Queria que você falasse um pouco disso para a gente. Olha, primeiro que quando tudo isso aconteceu, para nós que trabalhamos na educação de jovens e adultos, foi um grande baque, porque nós temos todo um trabalho na linha oposta disso, né? E olha, são tantos os meandros, né? Falando agora da tipificação e tal, nós temos uma coleção de histórias absurdas, né? Desde de mulheres que se matriculam sem ciência do marido, de maridos que vão ver na porta da escola. São realidades muito ruins, né? Humilhantes mesmo. Por isso que, exato, humilhantes. Por isso que o trabalho ele vai para além da educação, né? A educação de jovens e adultos é uma política reparatória, mas ela traz uma série de questões em si, né? Primeiro que desde da Lei de Diretrizes e Bases de 96, nós chamamos mais supletivo, porque não existe essa ideia de suprir o que faltou, né? Então, tem uma série de dispositivos legais, como, por exemplo, a classificação do aluno, que é você observar o que o aluno sabe e colocá-lo no termo correto, né? Na seriação correta para completar a escolarização o mais rápido possível, ou a reclassificação, que ele tem uma documentação que confere a matrícula num determinado momento, mas você conseguir avançar com ele. Por quê? Muitos deles trazem saberes ao longo da sua vida, né? Tanto que nós falamos hoje na educação de jovens e adultos numa perspectiva andragógica, que é de como o adulto aprende. Nós não podemos desprezar o que ele já trouxe da sua vida. E é incrível como essas vidas mudam por frequentar um ambiente escolar. Primeiro com a ideia de reparação de algo que lhes foi podado num determinado momento. Eu tenho mulheres e homens também, que com histórias de vida diferenciadas, mas que quando voltam para a escola, olha, é uma transfiguração, você vê, de quando ele chega da incerteza, da insegurança, da vergonha, e como é empoderador para ele ter o suporte de um outro adulto, no caso o professor, e um suporte dos colegas para voltar a estudar. Isso mexe muito. E quando nós vemos alguém que num determinado momento de sua vida opta por estar onde ela queria estar, ser de certa forma agredida, por colegas de curso, inclusive. Sim, ridicularizada, né? Pois é, ridicularizada, é o que nos preocupa muito. No entanto, claro, eu queria que você, né, se possível você e Vanessa comentasse, né, tanto da questão legal como dessa questão da felicidade, eu tenho uma outra preocupação. Essas meninas cometeram um erro grave. Mas nós somos da educação, nós três, nós percebemos isso. E que papel educativo, a mesma rede que eles utilizaram para execrar a Patrícia, também não crucificou essas meninas e não deu oportunidade para que, olha, cometemos um erro grave, né? Até que ponto elas também não foram crucificadas de uma forma extremamente cruel, inclusive enquanto mulheres vítimas de todo um processo social que as coloca nesse ponto. Sim, esse ponto é muito importante, então a gente vai fazer um intervalo para voltar com ele daqui a pouco e a gente poder debater sobre isso. A gente já volta. Hora da História, seu programa sobre literatura infanto-juvenil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. De volta com o Vamos Conversar, o Robson trouxe para a gente aqui nessa mesa um ponto muito importante, que é como é que foi a repercussão para essas estudantes e como é que... Eu acho isso realmente importante para vocês que são educadores, né? O que fazer com isso? O que é que a gente vai fazer com isso? Porque eu tenho a sensação de que a gente vive numa sociedade também, até por conta da nossa estrutura penal, que medo de falar isso, mas
que a gente tem a coisa da vingança, né? As pessoas não querem que o bandido seja preso, ele quer que a gente se vingue. Eu não sou dessa linha, mas Pois o sistema penal nosso é assim. E aí eu fiquei pensando, porque elas, inclusive, elas abandonaram o curso, porque estavam sofrendo ameaças de morte, porque estavam sendo vítimas de perseguição. Mas e aí, como é que resolve esse imbróglio? Porque também não é fácil, então eu passo a bola para vocês que são da educação. Exatamente. O Robson chegou no ponto onde eu queria lá desde o comecinho. É bem aí. Qual é a solução? Porque o problema todo mundo viu, mas a gente também tem que olhar o problema do outro lado. O que essas meninas serão daqui para frente? Porque execrar, humilhá-las na mesma... Peraí, vamos voltar lá para a lei das 12 tábuas? Olho por olho, dente por dente, também. Houve uma retratação, gente. Eu não acompanhei de alguém ou da família ou dela. Houve uma retratação. Isso é importante, porque assim, favorece a empatia das pessoas, né? A gente está falando de educação, a gente fala, olha, errou, né? Mas como acontece, às vezes, jogador de futebol, eu vou lá e me retrato, né? E a partir daí, a pessoa, ela deve, e é esperado, né, que ela tenha uma nova oportunidade, né? A gente não pode exatamente pegar essa pessoa e crucificá-la. Execrar. Porque a gente cai numa coisa importante que eu vou voltar para costurar isso junto, sobre a autoestima que vocês falaram. Quando a gente ataca essas crenças, e destrói as crenças de autoeficácia da pessoa. Eu não sou capaz, né? A mulher lá que foi atingida, então ela não se sente capaz de poder voltar a estudar por algum problema. E talvez essas meninas se sintam assim, eu também não sou capaz mais de me socializar. Então a gente cai num problema muito grave para a psicologia, que é a perda da esperança. Quando você perde a esperança, você tem um ingrediente bem explosivo, né? Para que você possa cometer algum atentado violento contra a própria vida. Então, assim, destruir a esperança da pessoa é você dar uma arma para ela e engatilhar. E mesmo do ponto de vista da criminologia, faz todo sentido isso que você colocou. Porque também, se no estudo da criminologia como ciência, o que se pretende é reduzir a criminalidade, não punir, né? Entender os motivos da criminalidade, ter uma sociedade mais pacífica. Peraí, eu não vou ter uma sociedade mais pacífica se eu voltar toda essa sociedade contra aquelas três. Então, eu vou segregar, né? Lá como Durkheim falava, você não pode viver em sociedade, então eu segrego. E o problema continua ali, então eu ponho ali tampo, um buraco de problema e enfio aquela pessoa lá. Então, psicologicamente não resolve. Do ponto de vista penal, não resolve. Não repara o dano para a vítima, porque ela não vai se sentir menos humilhada porque as outras também foram humilhadas. Ela não vai se sentir menos ridicularizada porque as outras passaram vergonha. Então, para a vítima não resolve, psicologicamente não resolve. O dano penal não resolve. E do ponto de vista da educação, a gente tem um rompimento de todas as nossas crenças e valores. Então, acho que é um chamamento para que a sociedade busque uma solução mais efetiva, né? É uma situação muito complicada, Lara. E até refletindo muito essa fala da Vanessa, que me pegou pesado. Né? Ela foi... muito cirúrgica aí nessa questão, mas olha só, nós partimos de uma mulher para 4 mulheres vítimas de violência. Sim. Nós, por favor, não estou passando pano a nada disso, pelo contrário, levando à reflexão. Claro. Nós tivemos uma ação que é tipificada, partimos de uma para milhares, porque os comentários sobre, né, as meninas e a postura delas também tipificam uma violência psicológica, né? E poucas foram as ações no sentido de talvez despessoalizar a questão e tratar o fato e algo na resolução, né? E que medida foi tomada nesse sentido, né? E aí eu volto para a importância que nós temos, né, nos espaços onde é possível tomar essa discussão e retomar aquilo que a Vanessa nos trouxe sobre os valores, né?
valores que se universalizam na nossa sociedade e que são uma importante base constitutiva para direcionar as ações. Exato. Porque a pessoa que tem essa consciência, né, de valor, talvez ela, no mínimo, consiga brecar a sua ação. Falou, opa, peraí, eu não vou compartilhar disso. Exato. E um pouquinho, olha, não é legal. Peraí, pensa no que você vai fazer, né? E o efeito que isso causa no outro, né? Como nós dissemos, como eu trago mais jovens e adultos, e lembrando que nós falamos de uma cidade que tem uma quantidade imensa de pessoas não alfabetizadas e que não concluíram o ensino fundamental, como eu motivo essas pessoas? Eu não estou falando nem da universidade. Exatamente. Para se alfabetizarem e concluírem o ensino fundamental. Então é algo bastante importante. E esse resgate de valor, ele perpassa, claro, uma série de discussões, mas eu queria tomar aqui talvez um caminho, né, para a gente direcionar. Vanessa, enquanto professora nesse campo, né, da felicidade, Lara, enquanto jurista, né, que papel nós temos em relação a essa construção de base moral, de base de valores mesmo, em relação à empatia, solidariedade, inclusive reflexão sobre o erro, né? Como é que nós conseguimos isso sem ter essa agenda ou que criminaliza tudo, ou que também, de certa forma, descredibiliza o poder judiciário a desconfiar ele a todo momento, né? Como é que nós inferimos isso nessa educação para os valores? Dentro das escolas, quando eu estou trabalhando no combate à violência, eu acho importantíssimo. Eu acabei de fazer uma coleção de 6 livros sobre isso para educadores. Nós precisamos criar espaços intencionais de diálogo. Então, assim, a aula, ela tem que ser menos expositiva e colocar em formato de U, todos se veem, né? Círculos, e trazer o seu problema ali, não na lousa. Você acha isso, e você refuta, e você isso, e levar esses espaços, e mais, trazer esses temas delicados, né, para a realidade desses meninos, né? Das famílias. Exato. Exato. Então, assim, esses espaços intencionais de diálogo, eles são necessários, urgentes, para que a gente saia desse modelo engessado, porque as virtudes e os valores, eles não são da ordem da caderneta, você não aprende assim. Ele é uma coisa da prática. Como é que eu vou aprender coragem? Quando eu tiver que falar assim, me perdoa, eu fui muito ignorante de ter dito isso para você. Superei, fui corajosa, recebo um reforço positivo das pessoas, olha, foi legal. Então, assim, é assim que se aprende valores. E você traz isso, né? Muita gente falou nesse caso das meninas que não se devia falar sobre isso. Não, para que falar sobre isso? Vai trazer só luz para elas. Mas como é que a gente não discute um problema desse? Porque tem, inclusive, gente que não vê problema nisso. Exato. É pior ainda. Pois é. É uma disfunção, né? Como não falar sobre isso, né? E de fato é conversando que a gente se entende, que a gente consegue aprender, né? Então isso dos diálogos intencionais é esplêndido, porque é uma proposta de um novo modelo de educação, vamos dizer assim, né? No sentido de oferecer conversas e também de quebrar paradigmas, né? Porque quando você conversa com pessoas diferentes, que pensam diferente de você, que têm uma perspectiva diferente de você, um novo mundo se abre, né? É ali que você aprende. E eu acho que isso pode ser inserido dos temas mais delicados mesmo, né? Eu já cheguei em escola em que um aluno tinha tirado a própria vida. E como que faz para dar aula? Não tem como dar aula. E daí, assim, eu não sei o que eu vou falar sobre, né, professora? Eu falei, ninguém sabe o que falar diante da morte. Vamos falar juntos, né? Vamos dar voz a esses meninos e meninas, né? Dessa perda. Então, assim, são esses temas que a gente não precisa saber. O professor também não tem que saber tudo, mas a gente tem que ter essa disposição. E criando práticas restaurativas. Exato. A justiça restaurativa, os ciclos de conversas restaurativas nas escolas, práticas restaurativas familiares, inserindo esses mecanismos, como a Vanessa bem citou, dentro dos nossos ambientes, não apenas em um lugar. Então, a gente tem que transformar essas práticas como práticas comuns, que a justiça seja mais restaurativa,
que o ambiente escolar restaure mais esses laços, como um todo, né? E é um trabalho de formiguinha e que vai se espalhando pela sociedade, né? Lá na Pavanat nós temos a prática de realização de assembleias escolares. Isso já há um tempo, né? Efetivamente desde 2017. E assembleia por segmentos, na verdade, né? Tem a assembleia dos professores, dos funcionários e dos estudantes, tanto das turmas como, no caso, por exemplo, dos anos finais do fundamental, uma assembleia que reúne os representantes das turmas eleitos nas suas respectivas assembleias. E esse tipo de diálogo, olho no olho, sabendo o turno de fala, né? Segurando, esperando a hora de falar, compondo a argumentação, ele é algo muito importante para essa educação dos valores e virtudes, né? Sem dúvida. E é uma coisa interessante, nós tivemos ano passado um problema de internet também na escola, aliás, em muitas escolas de Campinas, que surgiu aquela modinha do Explana, e quando a gente viu, tinham vários Explanas de várias escolas, e a forma de resolução, e foi uma resolução rápida, foi justamente o diálogo entre os próprios alunos envolvidos. Inclusive, alguns deles que se chegaram para a gente mandando... Nossa, Vanessa, foi bem isso. Eu tinha aluno mandando mensagem meia-noite para ele falar: Robson, tá acontecendo um negócio ali que não tá legal. Eu tô no grupo, mas não tô falando, mas quero que você saiba. Ficava mandando print. Gente do céu. Mas assim, o diálogo foi muito, muito importante, foi chave para isso, para em pouco tempo você conseguir cortar, né? E é claro, é muito fácil para quem está de fora analisando um caso de uma outra cidade, de uma outra universidade, mas a ação rápida e voltada para a reflexão e para o diálogo sobre o problema em si e não as pessoas, né? Despessoalizar e trabalhar o fato, é algo que é muito importante porque traz a luz para um outro campo da discussão, né? Que é o que motivou o ato e o que pode impedir que ele aconteça novamente. O ato é o sintoma, a gente tem que achar a causa, né? Exato, é o sintoma, a gente tem que trabalhar na causa. E eu acredito que essa nossa conversa de hoje ajudou muito nisso. Eu sei que passou muito rápido, que a gente vai ficar com o gostinho de quero mais, a gente vai ter novas oportunidades para conversar. Mas eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Lara, muito obrigada. Robson, Vanessa, muito obrigada pela presença aqui no Vamos Conversar. E em breve a gente volta com um novo tema. Eu agradeço pela sua companhia, pela sua audiência. Acompanhe a Educa TV também nas nossas redes sociais. E até a próxima. Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.